Olá pessoal, amigos, amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje, em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar por uma ausência aí seguida de 3 ou 4 dias no canal. Haja vista que eu tenho o hábito de publicar pelo menos um vídeo por dia, e isso se deve ao fato de que eu estava muito envolvido com problemas familiares, mais especificamente problema de saúde. Mas vamos seguir o barco. Há muito tempo eu estou pretendendo falar, aliás já falei em outro vídeo, sobre uma das principais causas de acidentes de trânsito. E dirigindo nas estradas, nas ruas de Curitiba e outras cidades, dentro e fora do estado do Paraná, eu observo que as principais causas são por razões humanas, obviamente. São três: negligência, imprudência e imperícia. E essas três causas acabam se subdividindo, digamos assim, em uma série de outras causas que provocam ou terminam por provocar acidentes, alguns de pequena monta, de baixo valor financeiro, de prejuízo irrisório, insignificante, e outros de grande monta e até com perda total dos veículos, e 1 milhão de vezes pior do que isso, com vidas ceifadas, com perdas de vida. E tudo isso, como eu já disse e insisto, poderia ser evitado. Primeiro, se nós levarmos em consideração as três principais causas de falha humana, que seria imprudência, imperícia e negligência. Imprudência é quando o cara se julga o super-homem e acha que pode tudo, que vai dar tudo certo, que todo mundo tem a obrigação de abrir espaço para ele passar com a sua nave. Isso é imprudência. Imprudência também é o indivíduo dirigir sob o efeito de droga, de álcool ou até de remédio, como alguns alegam. Esses remédios podem ser lícitos ou ilícitos, ou pode ser até uma alegação mentirosa, por que não? O cara usou droga, usou álcool e culpa o remédio. Então isso também é a grande causa disso tudo, a principal causa dessas três causas secundárias que geram outras terciárias e assim por diante, digamos assim. É a falta de caráter, falta de responsabilidade do indivíduo, que leva às outras consequências. E que mais cedo ou mais tarde, muito provavelmente, serão trágicas. Aí, o que acontece? O sujeito com esse tipo de perfil, digamos assim, não se prepara adequadamente para conduzir um veículo, não entende a responsabilidade que isso envolve, assumir o volante de um veículo, e o resto é lastimável consequência. E algumas das lastimáveis consequências de tudo se manifestam da seguinte forma: ou melhor dizendo, vamos inverter, vamos virar a chave em 180 graus e vamos dizer como evitar tudo isso diante do exposto e quais as melhores formas da pessoa evitar tudo isso. Obviamente, dirigir sóbrio, sem estar sob o efeito de droga, de álcool ou até de remédio. E por aí, a partir desse princípio, com muita sobriedade, muita segurança e muita responsabilidade, o que o indivíduo pode fazer? Eu vou enumerar. Número 1, fazer uma revisão total do seu veículo antes de viajar. E periodicamente também, mesmo que o indivíduo tenha o hábito de só circular nos centros urbanos, lá na sua cidade, por maior ou menor que seja, tem que fazer a revisão periódica do veículo, não esperar
acontecer o estrago, o prejuízo, ou ficar na rua, até porque isso é muito ruim. Mas infelizmente acontece com todo mundo. Comigo já aconteceu várias vezes ficar na rua por N motivos. Do nada o carro para de funcionar. Mas pelo menos não para em movimento. Para, como aconteceu comigo essa semana mesmo, eu parei numa determinada loja para comprar algumas coisas e quando voltei dei partida e o carro não quis sair do lugar, não reagiu. Aí eu chamei o guincho e reboquei para a oficina e está lá ainda. Enfim, acontece com todo mundo, como eu já disse, mas esse tipo de coisa, de falha mecânica, por desgaste mecânico, que é o caso, em função do tempo de uso, em princípio, em via de regra, não causa acidente, mas a imperícia, a imprudência e a negligência causam. E causam, muitas vezes, como eu já disse antes, acidentes fatais. Então, para prevenir tudo isso, agora finalmente vamos elencar, sem mais delongas, ou sem mais demora, como queiram, o que deve ser feito. Como eu já disse, a revisão, antes de colocar o veículo na estrada, a revisão periódica, e assim que estiver ingressando nas vias públicas, sejam elas ruas, avenidas ou rodovias, respeitar sempre a sinalização, estar sempre atento às sinalizações eventuais, aquelas por razão de acidente, por desmoronamento, obras, e enfim. Outros motivos, congestionamento por excesso de veículos, outros acidentes na rodovia, enfim, tem N fatores, ou na rua ou na avenida, tanto faz. Além disso, é importante que ele mantenha sempre distância do carro da frente. Vou repetir, respeite sempre os limites de velocidade, respeite as faixas horizontais, respeite, mantenha a distância dos veículos, sobretudo daqueles que vão à sua frente. Fique sempre atento ao trânsito, não use celular ou coisa parecida durante a viagem, não se ocupe olhando para trás para conversar com quem está no banco de trás ou ao lado, mantenha sempre a atenção na pista, no trânsito, e enfim, são N fatores que acabam prevenindo acidentes de qualquer monta, desde pequenas colisões até acidentes ou colisões frontais. Aliás, vou gravar um vídeo específico sobre colisões frontais, porque esse assunto é muito necessário, digamos assim. Existe pouca orientação para os motoristas sobre isso, ou quase nenhuma. Mas, como eu havia anunciado no início do vídeo, o principal e grande motivo que as pessoas continuam repetindo diuturnamente, a grande maioria dos motoristas, é não dar seta. E eu já até havia gravado um vídeo sobre isso, usando estatísticas americanas, que lá nos Estados Unidos cerca de 27% dos acidentes acontecem por falta dos indivíduos que estão em movimento, em trânsito nas vias públicas, sejam elas ruas, avenidas ou rodovias, não darem seta. Mas aqui no Brasil, pela minha experiência pessoal no trânsito, eu acredito que no mínimo 90% dos acidentes aconteçam por esse motivo. Inclusive acidentes com resultado final morte. E isso é muito triste. Lamentavelmente, uma parcela importantíssima dos motoristas tem o péssimo hábito de fazer conversão, trocar de faixa, acessar vias à direita ou à esquerda sem sinalizar. Ou quando sinalizam, vejam só a negligência do indivíduo, para não dizer a estupidez. Quando ele sinaliza, ele já está fazendo a conversão. Daí é desnecessário, não tem mais necessidade do indivíduo dar seta coisa alguma.
Ele já está fazendo a conversão. Se ele tinha que se envolver em acidente, já se envolveu. Se ele tinha que irritar e atrapalhar o trânsito, já atrapalhou, já irritou os outros motoristas. Então não tem necessidade nenhuma de dar seta durante a conversão ou durante o momento que vai trocar de faixa. Tem que fazer isso preventivamente, avisar a intenção. A seta serve, eu vou dizer assim, de forma quase que soletrada. A seta, a sinalização foi projetada pelos engenheiros, inserida, instalada dentro dos veículos e inserida dentro do Código Nacional de Trânsito para que os motoristas e as motoristas avisem aos demais ocupantes da via pública, de forma preventiva, a sua intenção, ou seja, que lá na frente ele vai virar à esquerda ou à direita, seja para estacionar, seja para fazer uma conversão, seja para trocar de faixa, seja para qual motivo for. Avisar a intenção e não mostrar que já fez. Todo mundo já viu o que o cara fez. E todo mundo também que está diretamente envolvido, os veículos mais próximos, muito provavelmente já tiveram que frear bruscamente, tiveram que evitar, para evitar uma colisão, enfim. É uma coisa óbvia, uma coisa escancarada, não precisa de ser detalhada. É uma coisa, como se dizia no passado, é o óbvio ululante, não precisa ser explicado. Então, e é muito triste que muitos, não sei se as autoescolas modernas aí não se preocupam em orientar seus alunos de autoescolas com relação a esse quesito. Até eu sei de uma história de pessoas próximas que estão fazendo autoescola, que o instrutor descaradamente disse o seguinte: agora você faz tudo certinho, depois de tirar a carteira vai de qualquer jeito. Não com essas palavras, mas foi o que o indivíduo insinuou. Então é muito triste isso. Esse cara não deveria ser instrutor de autoescola. Ele deveria ser instrutor de baderna, de desorganização, de farra, de festa, de carnaval, de qualquer coisa, menos de autoescola. Enfim, esse tipo de coisa lamentavelmente acontece para a tristeza geral da nação. Mas é o que tem para hoje. Namastê.